Bom dia, meus queridos amigos. Que a doce e inefável paz de Jesus esteja no nosso pensamento nesse dia de janeiro, iniciando as nossas novas programações, iniciando um novo ano de trabalho, rogando a Jesus que não nos falte a fé e nem a confiança. Que nós possamos, nessa terça-feira, estarmos unidos, verdadeiramente unidos em fraternidade, para que sejamos sustentados pelo amor e pela misericórdia que o Cristo vem nos ensinar. E hoje nós vamos ler a lição O Argueiro e a Trave no Olho. Como é que verdes um argueiro no olho do vosso irmão, quando não verdes uma trave no vosso olho? Ou como é que dizeis ao vosso irmão: deixa-me tirar um argueiro do teu olho, vós que tendes no vosso uma trave? Hipócritas, tirai primeiro a trave do vosso olho, e depois então vede como podereis tirar o argueiro do olho do vosso irmão. Mateus capítulo 3, capítulo 7, versículo de 3 a 5. Uma das insensatezes da humanidade consiste em vermos o mal de outro antes de vermos o mal que está em nós. Para julgar a si mesmo, fora preciso que o homem pudesse ver o seu interior no espelho, pudesse, de certo modo, transportar-se para fora de si próprio, considerar-se como outra pessoa e perguntar: que pensaria eu se visse alguém fazer o que faço? Incontestavelmente, é o orgulho que induz o homem a dissimular para si mesmo seus defeitos, tanto morais quanto físicos. Semelhante insensatez é essencialmente contrária à caridade, porquanto a verdadeira caridade é modesta, simples e indulgente. Caridade orgulhosa é um contrassenso, visto que esses dois sentimentos se neutralizam um ao outro. Com efeito, como poderá um homem bastante presunçoso para acreditar na importância de sua personalidade e na supremacia das suas qualidades, possuir ao mesmo tempo abnegação bastante para fazer ressaltar em outro bem que o eclipsaria em vez do mal que o exalçaria? Por isso mesmo, porque é o pai de muitos vícios, orgulho é também a negação de muitas virtudes. Ele se encontra na base como móvel de quase todas as ações humanas. É essa a razão porque Jesus se empenhou tanto em combatê-lo, como principal obstáculo ao progresso. Queridos amigos, elevemos o nosso pensamento até Jesus, para que o nosso Mestre possa nos harmonizar intimamente, a fim de que compreendamos as novas oportunidades que hão de surgir durante todo esse ano, para que nós possamos renovar os nossos ideais, os nossos pensamentos, no desejo sublime de aprender a amar, de servir, de modificar os nossos sentimentos ainda tão desalinhados ao bem. Ó Mestre, nesta manhã radiosa, nós te pedimos, Jesus, que nos dê força e coragem e ampare, Senhor, os nossos entes queridos, familiares, amigos, mas te pedimos também, ó Jesus, que olhe pela paz. Nós necessitamos auxiliar o planeta nesse período tão importante da transição. Que sejamos artífices de uma nova era de luz, de esperança. Dai-nos força, Jesus, para que nós possamos aprender a vivenciar o seu Evangelho com a força divina do seu amor. E é em seu nome, Mestre, que nós gostaríamos de iniciar o nosso Evangelho sob a tutela divina desses benfeitores amados. Queridos irmãos,
esse item do Evangelho vem nos mostrar o argueiro e a trave no olho. É muito importante que a gente analise que dentro do estudo do Evangelho, das nossas reflexões, esse capítulo caiu no início do ano, para que a gente possa verdadeiramente refletir em nós, analisarmos as nossas situações mais íntimas, muitas vezes a nossa indiferença, e que possamos compreender que o mal do outro não me pertence, mas que eu posso de alguma forma contribuir sem julgar e nem criticar. Porque muitos de nós enxergamos o argueiro do outro sem olhar a trava que está no nosso. Então, muitas vezes eu preciso olhar para o espelho da consciência, mirar nas minhas atitudes, nos meus gestos, para que eu possa sentir verdadeiramente o que devo fazer. Estamos num período de mudança, meus irmãos. Estamos sendo convidados a implantar o reino de Deus em nossa consciência. Então, essa pergunta que o Evangelho nos faz é uma pergunta que todo dia nós deveríamos fazer para nós. Que pensaria eu se visse alguém fazer o que faço? Muitas vezes nossos olhos estão voltados para a situação do próximo, mas nunca está voltado para a nossa consciência, nosso estado íntimo. E é melhor que a gente possa observar quanto orgulho ainda carregamos, quanta vaidade tem nos induzido a fazer tantas coisas que nos tira do verdadeiro sentido, compromisso espiritual. Nós precisamos entender que viemos para aprender com Jesus, a amar, a perdoar, a servir e vivermos plenamente a lei do amor, de justiça e de caridade. E nós vamos encontrar numa mensagem de Emmanuel, quando ele nos diz assim, a mensagem chama Busquemos o Melhor, do livro Fonte Viva. Ele diz assim, muitas vezes o homem que traz o argueiro num dos olhos traz igualmente consigo os pés sangrando. Então nós vamos ver que nós não observamos quem somos, e nem como agimos. E ele diz, depois de laboriosa jornada na virtude, ele releva as mãos calejadas no trabalho e tem o coração ferido por 1000 golpes de ignorância e da inexperiência. Hoje nós podemos sentir isso dentro de nós. Quantos erros já cometemos, quantos caminhos nós fomos desvirtuados, nós desvirtuamos para não seguir aquilo que o planejamento reencarnatório veio nos convidar. Amigos, é preciso sermos mais simples, mais indulgentes, para que a gente possa compreender a verdadeira caridade, que ela é modesta. Só esse caminho nos levará a implantar o reino de Deus em nosso pensamento, em nosso coração. Nós precisamos ter muita cautela, porque nós muitas vezes não somos um espírito bastante presunçoso para acreditar a importância da nossa personalidade e da supremacia das qualidades. Então é preciso que a gente aprenda a ser abnegados, porque a abnegação é o sentimento que fará com que eu possa ver o valor do outro em minha vida. É por isso que o Evangelho nos diz, seja benevolente para com o próximo e indulgente para com você. Então, é por isso que nós temos visto que todo ano nós falamos feliz ano novo, mas o ano só será novo se nós nos colocarmos numa posição de mudar os nossos hábitos. Repetimos hábitos milenares, temos repetido vícios milenares. É preciso ponderar todos os nossos atos, nossas atitudes, para eliminar de uma vez por todo o orgulho.
que também, além de ser um sentimento doente, um vício moral que carregamos, ele também não nos deixa adquirir novas virtudes, ele nega essas virtudes. Então é por isso que nós precisamos entender que nós temos dificuldade para avançar, porque nós nos assentamos ainda na base, todo o nosso pensamento está assentado na base do orgulho. Por isso nós temos a desconfiança, a arrogância, a prepotência. Então eu venho hoje fazer esse convite, a partir de mim mesmo, que todos nós precisamos compreender que é imprescindível a gente adquirir uma visão diferente, que nos torne um ser melhor. Vamos tirar esse argueiro, achando que tudo que fazemos é bom, que nós somos melhores que o outro. Muitas vezes achamos porque somos espíritas, mas somos ainda tão devedores na lei, ainda tão cheios de vícios morais, repetindo hábitos sistematizados por tantas reencarnações. E hoje nós viemos aqui, nesse Evangelho, refletir um pouco, buscando novas circunstâncias para a nossa vida. Todos os dias temos sido convidados a vivenciar a caridade. Todos os dias nós estamos falando dos nossos defeitos, mas ainda não temos força para dissipar as sombras que estão em nós. E Jesus veio para nos ensinar a implantar o reino de Deus em nossos corações. Se a gente analisar bem uma madeira, uma árvore frondosa, nós podemos ver que aqueles nódulos na madeira não impedem que a obra do artífice, a certos trechos empedrados no campo, não conseguem frustrar o esforço do trabalhador, do lavrador, na produção da semente nobre. Precisamos trazer isso da natureza para nós. Nossos defeitos, todos nós os temos, mas eles não podem impedir que eu construa a obra divina no meu coração. É preciso, meus irmãos, que a gente aproveite a boa vontade para que a gente possa, nessa existência, aumentar a plantação do bem e que nós venhamos a sentirmos úteis nessa seara divina que o Cristo veio nos ensinar. Lembrando que somos um espírito em busca de novas conquistas, novas experiências. Que seria de nós se Jesus não nos desculpasse os erros e as defecções de cada dia? Talvez não estivéssemos onde já encontramos. Tenhamos olhos de ver quanto temos sido amparados. E por que negar o amparo ao outro? Por que virar as costas para o meu irmão? Muitas vezes temos negado a oportunidade de auxiliar aqueles que estão junto de nós, em nosso lar, como filho, como esposo, como esposa. Reflita nisso, meus amigos. E Emmanuel nos diz: consagremo-nos à tarefa que o Senhor nos reservou, na edificação do bem e da luz, e estejamos convictos de que assim já agindo, o argueiro que incomoda o olho do vizinho, tanto quanto a trave que nos obscurece o olhar, se desfarão espontaneamente, restituindo-nos a felicidade e o equilíbrio por meio da incessante renovação. Hoje é o que nós mais desejamos a todos. Que o ano seja de renovação, que o ano seja de trabalho, de esperança, que saiamos da nossa inércia e que nós possamos todos os dias entender que as fraquezas do próximo muitas vezes lhe prejudica, mas também a nossa severidade, a nossa rispidez também pode ser um desses recursos. Então é preciso que a gente analise nós primeiro.
antes de fazer qualquer comentário com o outro. Por isso venho nesta terça-feira, né, sublime, que nós estamos também fazendo um plano de ação, um plano de trabalho para a nossa existência, atendendo aos objetivos reencarnatórios, e nós temos que recordar a conduta do Cristo quando ele nos ensinou diante de determinados comportamentos de nossos irmãos. Nós vimos Jesus com a Maria de Magdala, que era uma mulher obsediada, muitas vezes até inconveniente, mas ele viu que ela tinha algo de bom. É o que nós precisamos também aprender. Primeiro, nós ressaltamos os defeitos, sem olhar as qualidades boas que cada um de nós já conquistamos. Portanto, meus amigos, vamos elevar o nosso pensamento para que a gente tire essas traves, esses ciscos dos nossos olhos e que a gente possa fazer, né? Como Jesus fez com Zaqueu, que todo mundo falava que ele era um publicano, que ele cobrava impostos, que ele roubava. No entanto, era o amigo de trabalho. E nós podemos ver como Jesus eleva, como Jesus anuncia o amor, a caridade, a libertação naquele encontro com Zaqueu. E mesmo diante da severidade, da incompreensão de Simão Pedro, né, que tinha as suas fraquezas, Jesus sabia que ali tinha um companheiro. Então, vamos alimentar esta esperança para que todos nós possamos olhar o que temos de bom e o que o outro traz de bom, para que a gente possa servir ao Cristo neste ano, no processo de regeneração. Regenerar-se é o que nós queremos. Cada um modifique o seu olhar, observar amando, porque apenas o amor poderá arrancar de nós essas trevas dos nossos olhos, ou a trava dos nossos olhos, para que os outros possam sentir que a bênção divina paira sobre, não só sobre nós, mas como todos nós, e que nós precisamos entender que somos uma família espiritual. Hoje estamos numa posição, mas amanhã poderemos estar em outra. Então a Terra é um educandário de oportunidades de educação, um educandário que nos ensina a enxergar o outro como irmão. Façamos isso e que Deus nos dê força e coragem para que a gente possa ter mais fraternidade. Que Jesus nos abençoe, nos ampare e que todos nós estejamos prontos para servir os ensinamentos do Cristo, seguir estes exemplos para que nós nos tornemos melhores. E nesta hora do passe, pedimos aos amigos espirituais que nos estimule, que fortaleça a nossa vontade para as nossas reais mudanças. Que este amor possa construir em nós novo momento, uma força inabalável, para que eu possa tirar o argueiro e as travas do meu olho e passar a enxergar o valor da vida e o esforço de cada um. Fluidifica a nossa água, Jesus, para que ela possa nos auxiliar, trazendo novas energias, e que nós sejamos construtores destas energias salutares que durante o passe e a fluidificação são nos dadas. Amado Jesus, que a bênção divina do seu amor se faça para toda a humanidade. Tenhamos um ano de trabalho, de esperança, mas de muita luta, porque é na luta que nós nos educamos. Que Jesus esteja conosco hoje e sempre, que assim seja. Nós deixamos aqui o nosso abraço,
do Grupo Espírita Esperança e Caridade, pedindo a Deus nosso Pai que abençoe-nos hoje e todo sempre, que a bênção divina sustente os nossos ideais por todos os dias do ano de 2024.